Bem-vindos de volta. Nós vamos continuar falando sobre cinemática de manipuladores e agora eu vou apresentar para vocês o algoritmo de Dennavit-Rattenberg. Mas antes a gente vai definir algumas coisas. Eu vou explicar o algoritmo para vocês conforme a gente vai evoluindo. Então, o que nós vamos fazer agora, a partir de agora, chama análise cinemática direta de manipuladores. Bom, como eu já falei, cinemática considera posições e ângulos, posição e orientação. Cinemática é uma modelagem matemática do movimento, do mecanismo do manipulador, que a gente já viu que ele é um mecanismo articulado, de elos e juntas, para a gente descrever o movimento desse mecanismo em termos de posição e rotação. Então, a gente vai descrever esse mecanismo fazendo uma análise. O que é uma análise? Uma quebra, né? Então, a gente vai pegar o manipulador e vai, elemento por elemento, da base até a ferramenta, fazer essa análise cinemática direta, porque nós vamos fazer da base até a ferramenta, naquele problema que eu mencionei, que dados os parâmetros das juntas, encontra-se a posição do órgão terminal. Mas para a gente definir, achar esses parâmetros, descrever esses parâmetros, a gente precisa aplicar, a gente precisa descrever, fazer esse equacionamento do movimento em termos de posição e orientação. A gente está falando de cada elemento. Deixa eu mudar o cursor aqui. Então, a gente está falando de cada elemento. O que seria um elemento? No manipulador, em mecanismo, seria um elo e uma junta. E aqui eu coloquei, então, que aqui seria uma junta que articula dois elos, tá bom? Um pouco mais sobre esse problema cinemático direto e inverso. Então, a cinemática direta, ela produz ao final, né, ao completar o algoritmo de Dennavit-Rattenberg, ela produz uma matriz de transformação homogênea, né, que a gente vai chamar de A, e a gente vai fazer essa anotação de zero, que é a base, que é a origem a origem zero, que a gente vai setar para a base do manipulador, da base até N, que vai ser a origem que vai se localizar no final do manipulador, que é a ferramenta. Então, a gente tem aqui a representação dessa matriz na forma homogênea. Então, ela seria de 0 até N. Ela é uma composição, uma multiplicação da matriz de 0 até 1, até a primeira origem, da primeira origem até a segunda, e assim sucessivamente até a última origem, tá? Então, isso que a gente vai obter no final do processo de aplicação do algoritmo de Dennavit-Rattenberg. E essa matriz é que relaciona a posição de um ponto no referencial da base até a ferramenta. Então, no fundo, o que nós vamos estar fazendo é fazendo uma transformação de uma série de transformações, né? Que essa matriz representa algumas transformações da base até a ferramenta. Então, novamente, cinemática direta, dados os parâmetros das juntas, encontra-se a posição do órgão terminal. E a inversa, que é dada a posição no espaço, um ponto qualquer no espaço do órgão terminal e orientação de preferência, é que se encontra o manipulador calcula os parâmetros das articulações das juntas. Ambos problemas são importantes, porque não existe o problema da cinemática inversa sem a direta, sem encontrar as matrizes de transformação. Mas o problema de cinemática inversa é diretamente usado no cálculo de trajetória do manipulador. Então, é um problema muito importante, a gente vai falar depois sobre isso. Então, a gente vai iniciar naquilo que também a literatura chama de cadeia cinemática de manipuladores,
que basicamente é a aplicação do algoritmo de Navier-Hartenberg. Então, para encontrar a posição do órgão terminal, a gente precisa realizar essa série de transformações de coordenadas. É uma forma de relacionar os movimentos das articulações, tá? E, como eu disse, essa relação é dada por uma matriz elementar, na forma homogênea, que eu mencionei ali acima. Cada matriz dessas é essa matriz aqui. Então, essa matriz, ela transforma do elemento anterior, da origem anterior, vamos dizer assim, da origem anterior até a origem atual, dado uma série de transformações aqui que a gente já vai falar sobre isso. Essa figura aqui vocês vão encontrar muito frequentemente em livros de robótica, e como eu disse, os livros de robótica costumam complicar um tanto quando se trata desse assunto, mas a gente vai tentar descomplicar. Então, falando de cinemática, algoritmo de Navier-Hartenberg. Em 55, de Navier e Hartenberg provaram um teorema. Aliás, eu acho que são alguns teoremas, onde eles encontram uma formulação iterativa de achar essa matriz de transformação que eu mencionei. De uma forma genérica e iterativa, eles provaram que isso funciona. Então, é uma forma muito sintética, iterativa, computacional, de achar essas transformações entre cada uma entre os elementos que compõem esse mecanismo que é o manipulador. E como que é feito isso? Eles provaram basicamente o seguinte, que você, para transformar o movimento de um elo para outro, que é feito através de uma junta, você precisa descrever 4 transformações elementares. A primeira transformação é uma rotação do ângulo θ em torno de um eixo Z, do eixo Z da origem anterior. A gente vai definir isso agora, vai definindo isso. A próxima transformação elementar necessária para definir de forma genérica e sistemática essa transformação de um elo para o outro que uma junta realiza é uma translação ao longo do eixo D, de um parâmetro de distância. A próxima operação é uma rotação dada por um ângulo alfa em torno do eixo X. Só que eixo X da origem atual. Então, lembra, olha aqui, 2 transformações de rotação, que é o que eu estava falando, que a gente vai, no vídeo anterior, sobre rotações. Então, a gente vai precisar usar 2 rotações elementares aqui. Uma do ângulo θ em torno do eixo Z, de um eixo Z, e a outra do ângulo alfa em torno do eixo X. E por último, uma transformação de translação ao longo de um parâmetro A, tá? Já adianto que essa translação é ao longo do eixo X. Então, basicamente, de Navier e Hartenberg descreveram que cada movimento, a junta realiza uma transformação de uma origem para outra fixadas de uma certa forma, tem um jeito de fixar essas origens no manipulador. A gente vai ver isso, tá no algoritmo, no algoritmo de Navier e Hartenberg. E que essas 4 transformações são suficientes para você descrever de forma genérica essa transformação de movimento que acontece a cada elemento no manipulador. Bom, como que o algoritmo funciona? Não é o primeiro passo, mas é um primeiro grupo de passos que eu chamei aqui de A,
que é a fixação de um sistema de coordenadas local em cada elemento. E o algoritmo nos dá como a gente faz essa fixação, como a gente realiza essa fixação. Um outro grupo de passos, o próximo, fixados os sistemas de coordenadas da base até a ferramenta, você parte para esse grupo aqui de comandos, que é o grupo B, onde a gente define os parâmetros de cada elemento. Então, nós vamos definir, são 4 os parâmetros, que a gente chama os parâmetros de DH de cada elemento do manipulador. Então, a gente vai, para cada elemento, a gente vai fazer esses parâmetros. E por último, a gente vai gerar as matrizes, a matriz elementar para cada elemento de transformação, aquelas matrizes que eu já mencionei anteriormente. Então, substituindo os parâmetros nelas para obter essas matrizes. Então, de novo, eu lembro que o elemento é um elo e uma junta, porém, o número de parâmetros, de grupos de parâmetros, então isso aqui é um grupo de parâmetros, né? São 4 parâmetros vezes o número de juntas, então é a quantidade de parâmetros que a gente vai ter, tá? Para a gente começar, eu vou explicar esses passos de uma forma mais detalhada agora, para a gente começar a analisar isso aí e vocês entenderem como o algoritmo se aplica. E aí depois, no final, com o exemplo, vocês já vão entender, aliás, no próximo vídeo vocês vão entender a aplicação de fato, como que acontece do algoritmo. Então, a primeira coisa que a gente faz para aplicar o algoritmo de Dynamit-Hartenberg é numerar as juntas, até para a gente entender melhor como que é a estrutura do manipulador, como é a geometria desse manipulador. Então, eu peguei aqui, vocês vão ver muito ainda esse cara aqui, esse robozinho. Eu peguei essas partes, tá no arquivo, vou disponibilizar também essas partes, a montagem em Inventor. Bom, e a primeira coisa que a gente então faz é a numeração das juntas. As juntas iniciam de 1, tá? Começa em número 1 e vai até N articulações. Então, da base até a ferramenta. Então, aqui nós temos a base, nós temos o elo 1, tá? Que eu já sinalizei para vocês. O elo 2, que é esse azul. O elo 3, que é o vermelho. O elo 4, que é amarelo. Elo 5 tá aqui, é verde. Elo 6 é azul, tá? Agora, nós vamos ter as juntas, tá? Então, onde que são as juntas desse manipulador? Eu vou mostrar para vocês isso no Inventor, tá certo? Então, eu vou abrir aqui o Inventor com esse manipulador. Então, eu tenho aqui esse robozinho, esse braço robótico. E nessa mesma posição, a gente vai ver as juntas. Então, essa é a base, primeiro elo tá aqui. E o que une a base com o primeiro elo vai ser a nossa junta 1. Então, a junta 1 realiza esse movimento aqui, tá? Agora, eu vou travar essa junta aqui e vou mostrar para vocês, vou travar esse elo aqui e vou mostrar para vocês o que a segunda junta faz. Então, a segunda junta vai estar entre esse elo e esse elo aqui, e ela faz esse movimento, tá? Esse movimento aqui é o movimento que faz essa flexão, tá? Agora, eu vou travar esse elo aqui e vou mostrar essa junta aqui. Essa é a terceira junta. Então, primeira junta, segunda junta, tá aqui o eixo da junta, terceira junta aqui. Ela articula o resto do braço, e sempre a junta articula o restante do mecanismo, né?
Vou travar esse elo aqui. E vou mostrar a próxima junta, tá? Aqui. Ela rotaciona essa parte do manipulador. Isso aqui a gente vai ver que em certos tipos de manipuladores bom, não vou falar por enquanto não, porque aqui não é o caso, tá? Mas enfim, ela rotaciona o punho, tá? Isso aqui tudo é o punho do manipulador, toda essa parte aqui. Então, essa junta rotaciona o punho. Agora, travar esse. A próxima junta faz flexão do punho. Esse movimento chama flexão de punho. Volta. Ai, vamos voltar. Articulação, volta, me ajuda aqui. Pronto. E a última articulação faz a rotação da ferramenta, tá? Aqui nessa parte se insere o órgão terminal, a ferramenta. Então, o que essa junta faz é basicamente rotaciona essa ferramenta. Então, aqui nós temos o quê? Uma junta aqui entre a base e esse elo, outra junta aqui, outra junta aqui, 3, 4 juntas, 5 juntas, 6 juntas. Nós temos aqui um robô com 6 juntas, tá bom? 6 graus de liberdade. Então, esse é um manipulador próximo ao que é um manipulador industrial. Agora, voltando à nossa apresentação aqui, eu sinalizei essas juntas para vocês aqui na apresentação. A gente já viu elas, então, tá? Isso, entender corretamente a geometria do manipulador é uma das primeiras coisas que vocês devem fazer ao fazer a análise cinemática desse manipulador, tá? Geralmente as juntas, os elos são geométricos, eles são volumétricos, eles estão aqui presentes, a gente vê muito bem eles. A gente vê muito bem a geometria deles. Agora, as juntas, na verdade, elas estão vazias, porque nas juntas, os manipuladores geralmente tem motores, né? Toda essa coisa que aciona as juntas. Mas se a gente tá num manipulador que não é real, mas assim, um manipulador modelo, aqui a gente teria essas juntas vazias. Na verdade, são vazias. Então, aqui seria o local de colocar os motores aqui, vai um motor aqui, vai outro aqui. Enfim, onde seria colocado os motores para acionar essas juntas. Vamos adiante. Então, a gente viu a numeração das juntas. Outra coisa que a gente faz, seguindo o algoritmo de Navier-Hartenberg, a gente faz numeração de origens. E cuidado para não confundir, as juntas começam a ser numeradas a partir de 1. As origens começam a ser numeradas a partir de 0, tá? E a gente usa a notação de O com o índice da origem, mas sempre quando a gente tiver um certo índice, a origem, nós vamos ter a origem anterior, que é I-1, e a origem atual, que é a origem I. Então, elas iniciam em 0 e vão até N. Nós teremos N origens. Então, será, se o manipulador for de 6 juntas, vai ter N mais uma origens. Tá? E a alocação dessas origens depende das regras que estão definidas no algoritmo e nem sempre são nas juntas, tá? Então, não confundir, a gente não coloca as origens sempre nas juntas e ponto. Não, a gente tem que seguir o algoritmo passo a passo. Aliás, o algoritmo de Navier-Hartenberg eu disponibilizei para vocês num arquivo separado, é a minha versão do algoritmo. Aqui nessa apresentação ele está de uma forma um pouco mais resumida, mas eu sempre recomendo que quando vocês vão resolver o exercício, vocês peguem esse algoritmo e sigam ele passo a passo, como se vocês estivessem fazendo um teste de bancada desse algoritmo. Só assim que vocês não têm erro, tá? Só dessa forma.
Então, aqui eu tô mostrando para vocês como que a gente aloca origens. Só para exemplificar a alocação de algumas origens, elas foram feitas conforme o algoritmo de Navier-Sternberg, mas a gente vai ver quando chegar nesse passo, a gente vai ver como que a gente aloca elas cada uma do jeito que eu fiz aqui. Bom, e só para definir aqui mais uma coisa com vocês, a gente eu mostrei para vocês robôs no espaço, né, manipuladores de 6 graus de liberdade e tal, mas nós também temos os manipuladores mais simples, né, eles são não só teóricos, eles também são práticos, não são muito usados industrialmente, mas às vezes alguma parte da bancada de automação tem um manipulador mais simples. Esse manipulador aqui é planar. Nele as juntas tem duas juntas aqui, elas estão alinhadas, tá? Elas estão paralelas, o eixo das juntas está paralelo, e esse manipulador, então, tem só esse movimento no plano, tá? Ele só se movimenta numa junta e na outra junta num plano. Então, ele chama planar, tá? Outra coisa aqui é que vocês podem perceber que eu comecei a alocação de origens por 0, como eu já falei, e e vai até 2, né? Já que o N desse manipulador é 2, tem duas articulações. E aqui a gente pode ver que tem 3 origens alocadas. Certo. Então, eu vou explicar melhor agora aquele passo A, que é do algoritmo do DH, que é a fixação do sistema de coordenadas. Como que a gente aloca, então, essas origens? Bom, vamos lá. Então, o primeiro passo é considerar, a gente começa na base. Então, a gente considera a origem 0 sempre na base e a gente alinha o eixo Z0, que é o Z do sistema de coordenadas, com o eixo da junta 1 e escolhe a direção de x0 arbitrariamente. E depois disso a gente completa o sistema destrógero. E daí a gente vai começar a fazer o processo iterativo do algoritmo. Então, a primeira coisa, basicamente, na base, a gente aloca a origem 0 e a gente tem a liberdade de definir para onde o x está apontando. E ao definir para onde o x está apontando, a gente completa o sistema destrógero. Sistema destrógero, lembrando aqui tem a mãozinha para vocês. Sistema destrógero é algo assim, eu vou mostrar com a minha mão direita. No vídeo de vocês vai estar invertido, mas é assim. O polegar aponta para X, o indicador aponta para Y e o dedo médio aponta para Z. Então, não é sinal de arminha, mas é um eixo, 3 eixos coordenados. Então, esse é o sistema destrógero. Então, se você tá fixando isso, mão direita, gente, é mão direita, sistema destrógero. Então, X tá no polegar, Y, Z. Isso nos ajuda a completar e os dedos apontam para os sentidos positivos, né? Ajuda bastante a completar o sistema destrógero. Bom, feito isso para a base, a gente vai fazer o algoritmo de forma iterativa e incrementar o contador e vai assim fazendo esses passos incrementando o contador. A gente vai alinhar o eixo o eixo Z1, então, 1, 2, 3, 4, enfim, N não, porque o N depois tem um passo especial para o N, mas a partir de 1 até N menos 1, a gente alinha o ZI com o eixo da junta seguinte, tá? O I mais 1. Localiza, então, a origem na interseção dos eixos Z atual e Z anterior. Então, a gente vai pegar a origem anterior para o passo 1, a gente vai voltar para a origem 0. E localizar essa origem onde eles se interceptam.
Se eles não se interceptam, a gente tem duas regras aqui que nós vamos falar sobre isso melhor na exemplificação, tá? Mas basicamente é assim, se eles forem paralelos, eu vou escolher a interseção entre a normal e o eixo Z atual. E se eles estiverem alinhados no mesmo eixo, se os dois Z's estiverem no mesmo elo, desculpa, alinhados, eu tenho a liberdade de escolher essa origem onde eu quiser, arbitrariamente, tá? Depois a gente vai ver no exemplo isso acontecendo, tá? O próximo passo é escolher o X. E o X daquele passo iterativo vai ter que ser ortogonal tanto ao Z da própria origem quanto ao Z da origem anterior, tá? Então, essa é a regra para escolher o X. O X das próximas origens que não da base, ele não é arbitrário, tá? E aí, caso eles sejam paralelos, o X vai estar na normal comum, que geralmente é o elo entre eles, tá? E por último, para alocar essas origens, a gente vai completar o Y para o sistema destrógeno, para formar a tríade, tá? Então, não é nada complexo. Quando a gente for aplicar na prática, a gente vai ver que isso é bem lógico, né? Sequencial. Sobre o sistema destrógeno, melhor. Então, eu já falei da tríade, nos ajuda. A história da mão, né? A simbologia com a mão direita, a regra da mão direita, ou as regras da mão direita, é um mnemônico para a gente lembrar algumas coisas. Então, a tríade, de como para onde são os sentidos positivos dos eixos. E a outra parte do mnemônico é a rotação, é sobre a rotação. Vou mostrar assim, porque é o que vai sair melhor para vocês. Então, a rotação. O que acontece com a rotação? Isso também vale para o produto vetorial. Então, assim, a gente vai usar esse mnemônico para definir o sinal do ângulo, tá? O sinal do ângulo. Então, assim, a regra é aponta o polegar no eixo Z para o sentido positivo do eixo Z, ou Z não, do eixo em torno do qual você vai estar fazendo a rotação. E aí você, no sentido da palma da mão, será o sentido positivo, porque é o sinal anti-horário, tá? Convencional. Anti-horário é positiva, a rotação no anti-horário é positiva. E no sentido da face da mão, que é o sentido horário, vai ser negativa. Então, por exemplo, assim, eu tô aqui na figura, eu tô alinhando o polegar aqui, então para cá é o sentido positivo desse eixo de rotação. E se eu quisesse definir o ângulo entre A e B, aqui o ângulo seria 90 positivo, tá? Porque tá na palma da mão, no sentido da palma. E seria 270 negativo, tanto faz, mas o sinal importa. Então, essa regra da palma, da rotação da mão direita, do produto vetorial e tal, vai ser nos útil como mnemônico para saber o sinal de certos ângulos que a gente vai ver com vocês durante a evolução do algoritmo. Então, lembra de apontar o polegar no sentido positivo do eixo de rotação, tá? Então, basicamente, a gente usa essa regra da mão direita justamente porque ela tem um polegar que alinha com o eixo positivo. Senão, a gente só usaria a convenção, que é anti-horário, horário, né? Mas o sentido do eixo importa. Então, se você apontar para o outro lado, ele vai ser horário ou anti-horário, dependendo da direção do sentido do eixo. Bom, certo. Agora, a gente vai ver o passo B.
que é a alocação dos parâmetros lá. Se a gente for ver nessa... Nós fizemos a fixação com aqueles passos que eu expliquei. Agora a gente vai fazer o passo B, que é a alocação de parâmetros. O que são os parâmetros do de Navier-Hartenberg, os parâmetros DH do manipulador. Basicamente, após esse passo, a gente vai ter essa saída aqui, que vai ser uma tabela de parâmetros para cada iteração, tá? E o número de iterações vai depender do número de juntas, tá? Então, assim, a sistemática DH define 4 tipos de parâmetros: o parâmetro θ, o parâmetro D, o parâmetro A e o parâmetro alfa. Então, vamos ver o que é cada um deles. O θ é o ângulo necessário para alinhar os eixos x anterior e x atual, né? Se falando em termos de iteração, então a gente tem a origem anterior atual, e o θ é o ângulo em torno do eixo z anterior para alinhar esses eixos x, tá? Então, olha aqui nesse exemplo do manipulador a gente tem o Z0 saindo da tela, tá? Então, o eixo, aqui nós temos o x1 e x0, digamos que o i seja 1, né? Então, nós temos o x1 e o x0. O θ vai ser o ângulo de rotação em torno desse eixo aqui, desse eixo Z, e ele vai alinhar e desalinhar esse prolongamento aqui. Deixa eu desenhar aqui. Então, aqui nós temos o eixo x1 e o x0 tá aqui. Então, esse θ, ele vai alinhar ou desalinhar esses eixos x0 e x1 conforme essa definição B1, tá? E vamos definir o seguinte também. Vocês acham que esse θ é fixo ou variável? Aqui já tem a resposta na tabela, mas é assim, aqui a gente vai ter que pensar isso para cada parâmetro, a cada iteração. O θ aqui é variável porque ele varia conforme essa junta articula. Essa junta articula tudo que vem depois dela. Então, é tudo que vem daqui para cá no manipulador. Essa junta, tudo que vem daqui para lá, essa junta articula. Então, ela articula basicamente todo o restante do braço. Então, esse θ aqui, o x, esse x0 é fixo. A origem anterior, ela sempre vai estar fixa ao elemento anterior. Então, a origem 0, então, ela é fixa na base, não tem jeito. E a junta vai... E essa origem tá fixa nesse elo aqui, tá? É como se a origem atual ela estivesse presa a esse elo. Então, a junta articula isso, e aí essa distância angular varia. Esse ângulo varia entre o x0 e o x1. Espero que tenha sido claro isso. Então, por isso que a gente anota aqui que o θ1 é variável. Vamos lá. Agora B2. O próximo parâmetro do DH a definir é a distância D1, tá? A distância D1 é a distância entre as duas origens, atual e anterior, ao longo do eixo Z anterior, tá? Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, o eixo Z tá saindo da tela, o eixo anterior seria o zero. E o atual é esse, também tá saindo da tela. Então, a gente vai olhar.
ao longo desse eixo, existe um desalinhamento entre esses elos aqui? É um parâmetro geométrico, a distância D é um parâmetro geométrico e ele pode ser variável ou fixo, mas, enfim, a gente já fala sobre isso, sobre ser variável ou fixo. Então, aqui, como esse manipulador é planar, esse D é igual a zero, tá bom? Então, essas origens não estão desalinhadas. A não ser que geometricamente uma seja mais alta que a outra, mas não é o caso aqui, como eu estou representando. Então, aqui nesse caso vai ser zero, o D. E, além disso, ele vai ser fixo, porque ele, conforme as juntas articulam, ele não vai variar, tá? Com isso, a gente pode dizer uma coisa, né? Que quando a junta é rotativa, o que vai variar é o ângulo θ, porque a junta rotaciona. É normal que se varie o ângulo. Quando a junta é prismática, o que varia é a distância. E nós vamos ver isso num outro exemplo de uma forma melhor, tá? Bom, o próximo parâmetro é o parâmetro, aqui indo para o B3, é o parâmetro alfa. O parâmetro alfa é um ângulo em torno do eixo X atual. Então, o parâmetro alfa eu não representei aqui nesse manipulador. E esse ângulo em torno do eixo X, ele caracteriza o desalinhamento entre o Z anterior, o eixo Z anterior, da origem anterior, e o Z atual. E ele também é chamado de ângulo de torção. Esse ângulo, ele é um parâmetro geométrico. Ele não varia, ele é um ângulo fixo. Depois, quando a gente estiver vendo os exemplos, a gente vai ver que porque não tem como ele variar, né? Então, se você estiver fazendo exercício, seu alfa é variável, reveja o início do seu algoritmo, a sua alocação de origens e de parâmetros, tá? O alfa nunca é variável. Ele é um ângulo de torção justamente para que caracteriza a torção que tem entre um elo e o outro, tá? Depois eu vou mostrar melhor onde se localiza esse ângulo alfa conforme a gente evolui, tá bom? E o último parâmetro, então, aqui, inclusive o ângulo alfa aqui é zero, porque as origens porque os z's estão alinhados, os z's eles estão paralelos, os eixos z's, os dois saindo da tela, e eles estão alinhados, então é zero. E o último parâmetro é a distância A. Distância A entre as duas origens, a anterior e a atual, só que ao longo do eixo X. Então, aqui a gente tá muito claro onde está o A nesse manipulador. A gente tem aqui a origem atual, origem anterior, e a distância ao longo de X1, que é esse eixo vermelho que eu desenhei aqui, que desalinha as origens. Então, é esse cara aqui, tá bom? Então, ele vai ser fixo ou variável? Então, ele é fixo porque o acionamento das juntas não varia esse parâmetro. Ele é o tamanho, o comprimento do elo, não tem como você variar esse comprimento aí. Então, ele tá colocado aqui como A1, tá? E eu fiz a mesma coisa para a próxima iteração também, que não vem ao caso agora, é só uma forma de explicar, exemplificar melhor o algoritmo DH para vocês. Depois a gente resolve exercícios. Outra coisa sobre esses parâmetros, essa consideração, né? Pensando agora no que eu tinha falado sobre transformações, matrizes de transformação. Lembra que eu falei que DH, Dynamit-Hartenberg, o método DH descreve que são necessárias e suficientes 4 transformações.
para caracterizar qualquer movimento, transferência de movimento de forma genérica, né? Entre um elemento e o outro. São elas a rotação em torno de um eixo Z, de um ângulo θ, uma translação do parâmetro de distância D, uma outra rotação e uma outra translação. Pois bem, então aqui esses 4 parâmetros, na verdade, esses 4 parâmetros é o que caracterizam, a gente acha eles porque a gente vai colocar eles nessas matrizes que descrevem, que compõem essa matriz de transformação elementar aqui, tá? Que faz a transformação do movimento da origem anterior para a atual. Então, a gente vai ter uma rotação do quê? De um ângulo θ em torno do eixo Z anterior. A gente vai ter depois uma translação de uma distância D, tá? Aqui. Por isso esse parâmetro D é importante. A próxima transformação que a gente tem é a rotação de um ângulo alfa em torno de x, aquela rotação em torno de x. E por último, uma translação aqui do parâmetro A ao longo de x. Então, pensando no algoritmo DH sobre esse ponto de vista, nós temos que cada parâmetro desses, cada um dos 4 parâmetros, é inserido nessas matrizes essenciais de transformação, e a multiplicação dessas matrizes nos rende essa matriz elementar de transformação de movimento de elo a elo de elo a elo, então, é o que nos faz na forma homogênea, né? Então, a multiplicação dessas 4 matrizes nos resulta essa matriz de transformação, e tudo isso está na forma homogênea, tá certo? Então, o passo 3 é montar essa matriz. Então, basicamente, a gente faz isso aqui. É uma matriz de rotação de um ângulo θ em torno de Z. É aquela rotação elementar, não importa quanto vale o θ. Então, é uma matriz de rotação. Repare que está aqui na forma homogênea, onde a translação aqui está zerada, a escala é 1, e aqui nós temos a matriz de rotação. Aqui está representada deixa eu desenhar aqui. Aqui é a matriz de translação na forma homogênea também, onde a rotação não existe, a rotação mantém, e é uma translação no eixo Z, por isso que o D está nesse elemento. Aqui eu tenho a matriz homogênea, na forma homogênea de translação de um elemento A, que é em torno do eixo X, então ele vem aqui, de novo é só uma translação, e aqui está representada a rotação na forma homogênea, onde tem essa matriz de rotação em torno do eixo X, por isso que ele está mantido aqui, e o restante da matriz de um ângulo alfa, tá? Lembrando que, especialmente as rotações não são comutativas, então, primeiro vem essa rotação, depois vem essa, tá? A multiplicação dessa matriz nos rende essa matriz aqui, essa aqui já, em forma homogênea. A gente pode multiplicar assim, dessa forma, essa matriz, e a gente obtém, então, essa matriz na forma homogênea. Ela é a mesma sempre no manipulador, então vocês já podem usar ela como matriz de transformação que contém as quatro transformações né, descritas pelo DH. Então essa vai ser a forma final da matriz de transformação
da origem anterior à origem atual. E lembrando que essa matriz, ela transforma as coordenadas, os pontos na origem anterior para a origem atual. E lembrando também aquilo que eu já mencionei anteriormente, da base até a ferramenta, basta multiplicar todas essas matrizes que vocês vão obter a matriz de 0 até n. Essas matrizes aí, multiplicação de todas elas nesta ordem, porque essas matrizes não são comutativas. A multiplicação dessas matrizes não é comutativa, bom? E o que essa matriz vai relacionar para a gente vai ser a base, as coordenadas da base até as coordenadas da ferramenta, tá bom? E a seguir, eu tenho mais essa aqui é a representação esquemática das juntas. Muitas vezes as juntas, quando você faz a análise cinemática do manipulador, vocês vão encontrar isso na literatura. As juntas revolutas ou de rotação, as juntas rotativas, elas são representadas por cilindros ou então pontos aqui, círculo com pontos, se for planar, né, ou assim, cilíndrica. E as juntas prismáticas são representadas por essas três coisas aqui, ou prismas, ou paralelepípedos, bom? E mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que é o tal do punho esférico. O punho esférico, ele é um punho super especial do manipulador, e a maioria dos manipuladores industriais possui punho esférico, porque ele faz uma série de coisas na cinemática do manipulador, no movimento do manipulador. O punho esférico basicamente consiste de 3 articulações que são praticamente colocadas no mesmo lugar, de forma que as origens que você aloca para cada uma para a transformação de movimento, elas são coincidentes. Então, basicamente, essas 3 juntas, elas são coincidentes. Os 3 eixos, eles são praticamente coincidentes. Olha só. A primeira junta do punho esférico, ela já não vai ser a primeira do manipulador, ela vai ser a junta quarta, por exemplo, né? Ou terceira ou quarta, dependendo do manipulador, mas em manipuladores industriais ela será sempre a quarta. Então, será uma junta que vai estar rotacionando esse punho. Então, é esse movimento aqui, tá bom? Então, tem o eixo dela aqui. A próxima junta vai fazer a flexão do punho esférico. Então, o eixo dela tá aqui, com essa linha de centro representada. E a terceira, a última junta, ou a sexta junta do manipulador, ela vai ter esse eixo aqui, é a última junta que rotaciona esse θ6, referente a θ6, que rotaciona a ferramenta em torno desse eixo aqui. Ai, meu Deus, tá muito complicado riscar aqui. Então, veja só que esses 3 eixos dessas 3 juntas, eles se cruzam, né? Então, os 3 se interceptam num ponto. Então, essa é a particularidade desse punho esférico, que os 3 eixos se interceptam, né? E isso causa uma série de coisas, inclusive a coincidência dessas 3 origens, tá bom? Certo. E com isso eu termino a explicação do algoritmo DH. Próximo vídeo será a aplicação do algoritmo DH para um manipulador, para um modelo de manipulador. A gente vai fazer passo a passo um exemplo de aplicação desse algoritmo. Eu vou fazer com vocês passo a passo o cálculo dos parâmetros, a alocação das origens e a geração das matrizes, tá certo? Então, até o próximo vídeo, não deixem de ver.